Eu queria que você abrisse, por favor, a palavra de Deus no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. A partir do verso 1. Diz assim o texto: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. A mesma que tua avó Loide, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém, queridos? Somente até aqui. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus, obrigado por mais esta noite, Deus. Obrigado por esse terceiro dia de festa, Deus, que o Senhor nos tem concedido a oportunidade de podermos agradecer ao Senhor por toda a bondade e misericórdia dispensados a nós. Espírito Santo, neste ambiente liberado, Deus querido, que o Senhor ministre conselhos dos céus aos nossos corações e possa sim nos ajudar a reavivar, a manter a chama do Teu Espírito Santo viva dentro de nós, Pai. Arranca escamas dos nossos olhos, comichão dos nossos ouvidos, fortalezas das nossas mentes sejam quebradas, ó Deus, e nós tenhamos o pleno entendimento, ó Deus, a plena revelação da Tua vontade para as nossas vidas em todas as áreas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Desperta o dom de Deus que há em você. Essa foi a palavra que Paulo trouxe no versículo 6 do capítulo 1 da segunda epístola ao seu filho Timóteo. Amém? O contexto, ou o papel de fundo dessa circunstância, é que Paulo, percebendo que já estava finalizando a sua vida, nesse momento ele encontrava-se preso, ele escreve cartas motivando o seu filho na fé, o seu companheiro de ministério, Timóteo. As duas cartas de Timóteo e a carta de Tito, elas são consideradas epístolas pastorais, porque elas tratam exatamente do cuidado do pastor com a sua igreja. E Timóteo, ele era responsável por uma igreja. Então Paulo, ele vem trazendo uma palavra de ânimo para Timóteo, porque diante das circunstâncias contrárias que aconteciam na vida do seu discipulador, Timóteo, ele desanimara. Sabe, queridos, eu quero já nessa noite começar dizendo para você, eu desejo ser muito breve, que muitas circunstâncias, elas vão acontecer em nossas vidas para nos tirar do propósito de Deus. Sabe, muitas situações. No caso de Timóteo, ele estava com medo, ele estava intimidado, porque o seu líder encontrava-se preso, né? Nós sabemos que Paulo, ele foi morto por causa do Evangelho. Então, diante dessa circunstância adversa,
o jovem Timóteo, ele desanimou. A chama no coração de Timóteo, ela começou a apagar. Ei, eu não sei, eu não te conheço nas tuas pessoalidades, mas eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, desperta o dom de Deus que há em você. Nessa tradução, na revista atualizada, fala desperta o dom de Deus que há em você. Mas salvo engano, meu amigo Lulu pode me ajudar, na NVI e na NTLH, na nova versão internacional e na nova tradução na linguagem de hoje, ele diz assim, olha, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Então o conselho de Deus para nós hoje é esse. Aconteceram situações na sua vida de medo, de oposições, ventos contrários, decepções que te desanimaram. Deus nessa noite te trouxe aqui para você ouvir isso. E se você entender essa palavra nessa noite, eu já me dou por satisfeito. Não permita que nenhuma dessas situações apaguem a chama do amor de Deus no seu coração. O nosso desafio proposto é manter essa chama acesa. Embora Timóteo tivera recebido o dom de Deus por intermédio da imposição de mãos de Paulo, e Paulo, ele teve essa ação de colocar as mãos, de impor as mãos sobre ele, e ele recebeu o dom de Deus, não o dom de Paulo, mas o dom de Deus. Paulo estendeu a sua mão, Deus deu o dom, mas só tinha uma pessoa que poderia manter essa chama acesa e manter esse dom desperto. Não era Paulo e nem era Deus, era o próprio Timóteo. O que eu quero dizer para você nessa noite? Queridos, todos nós recebemos dons, por imposição de mãos, através de oração, pela bondade e misericórdia de Deus, todos nós temos dons. O dom é uma dádiva. Dom é dádiva, é presente, é algo que é oferecido, que é dado a alguém. Todos nós recebemos de Deus dons, dom da salvação, dom do amor, dons ministeriais, dons espirituais. Cada um de nós recebemos de Deus, recebemos esse presente de Deus, ou presentes, né? Esses presentes de Deus. Quando você recebe uma dádiva, quando você recebe um presente, quem decide o que você vai fazer com ele, não é quem te presenteou, é você que recebeu. Amém? Você está entendendo isso? Se eu te dou um sapato, cara, ou uma roupa, é você que decide se vai usá-lo ou não, ou se vai dar para alguém, ou se vai guardar, deixar no guarda-roupa. É você. E é esse o entendimento que eu quero que nós tenhamos nessa noite. Que as dádivas de Deus, que os dons que Deus tem nos dado, que os talentos que Deus nos deu, como o pastor Cleiton falou aqui ontem, Ele deu para você, para que você os use. Então, quando nós falamos desperta o dom de Deus, ou mantenha viva a chama do dom de Deus, essa responsabilidade é nossa. Sabe, queridos, para o que Timóteo, para os desafios que Timóteo viveu a partir desse momento, era necessário que o dom de Deus estivesse vívido, despertado em sua vida. Sabe, para o que ele iria enfrentar, para os desafios que ele iria enfrentar, era necessário que os dons estivessem ativos. Porque o nível que ele ia enfrentar agora, com a ausência do seu discipulador, era um nível elevado. E níveis elevados, níveis mais difíceis, requerem ações ou empreendimento de força maior. Está entendendo isso, irmão? Nós estamos vivendo um tempo de transição. Eu ouvi isso aqui nesse púlpito nesses 3 dias. Estamos vivendo um tempo de movimentação. Sabe? Nós já ouvimos diversas vezes que Deus ele não muda, mas Ele se move. Então nós estamos vivendo esse tempo de movimentação dos céus, movimentação de Deus. Deus está se movimentando.
Deus está agindo na face da terra. E para esse novo momento que a igreja vai ingressar, é necessário que nós tenhamos o dom de Deus despertado, ou os dons de Deus despertados em nós. E não tem anjo, irmão, que vai fazer isso. Nem o próprio Deus pode fazê-lo. Nem o pastor intercedendo e orando por você, impondo mãos. É você. É responsabilidade sua. E Paulo, com o intuito de despertar esse entendimento, despertar essa motivação no coração de Timóteo, Paulo ele traz alguns conselhos, e eu quero pontuá-los aqui nessa noite para você. O primeiro deles está no verso de número 5, que diz assim: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti, ou que também habita em ti. Coloca na NVI, por favor, Lulu. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Queridos, nós não estamos falando de uma fé passageira, nós não estamos falando de uma fé forjada, não, nós estamos nos referindo a uma fé não fingida, a uma fé que ela habita. Paulo estava trazendo a memória de Timóteo: cara, eu quero te trazer à memória a fé que habita em você, que habitava na sua avó, que habitava na sua mãe, e eu tenho certeza de que ela habita em você. Eu quero te trazer à memória isso, eu quero te fazer recordar isso, Timóteo. Não olha para as circunstâncias, não olha para as adversidades, não olhe para os ventos contrários. Ei, recorde, relembre, se lembre novamente. Traga à sua memória a sua fé, uma fé legítima, uma fé genuína, uma fé não fingida. Ei, essa fé está dentro do teu coração, e hoje o primeiro conselho de Deus para nossas vidas é te trazer à memória esse dom que Deus te deu, te trazer à memória quem você é. Ele estava dizendo: Timóteo, você não é esse covarde, Timóteo, você não é esse fraco, Timóteo, você não é esse frio, não, você é um jovem crente, e uma fé não fingida. Quem é você, cara? É muito fácil nós estarmos aqui dentro dessa igreja, num ambiente fresquinho como esse, no meio de amigos, nós dizermos que Jesus Cristo é o Senhor. Mas e lá fora? Quando eu estou diante da adversidade? Na primeira epístola, na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, Timóteo estava sofrendo, irmãos, por conta de falsas doutrinas que estavam sendo ensinadas à igreja. E Paulo então ele traz uma palavra de: rapaz, mantenha-se na fé. Olha o que Paulo diz para ele, deixa eu ler aqui para você, ó. Segue a justiça, segue, Timóteo, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Ou seja, não se dobre, não se sujeite a essas doutrinas que estão sendo levantadas. Permaneça na fé, permaneça no amor, permaneça na palavra. O que Deus está nos dizendo nesses dias é que nós temos visto, sabe, pensamentos, filosofias que estão sendo sopradas e tomando vulto de uma forma muito maior do que nós vimos alguns anos atrás. Só para você se contextualizar, essa semana eu vi que vai ser lançado um novo filme do Superman, sim ou não? Que vergonha, irmãos. Que afronta. Que afronta quem? Afronta a palavra de Deus. Você já parou para pensar o que significa esse novo filme do Superman? Quem já viu isso aí? Levanta a mão, quem já viu essa? O novo filme do Superman, eles vão lançar o filho do Superman, um bissexual.
que isso quer dizer, irmãos? Vamos voltar para a figura do Superman. Vocês conhecem o Superman, né? Clark Kent. Quantos de vocês já brincaram de Superman, irmão? Quem já botou a cueca por cima da calça aí? Quem amarrou a toalha no pescoço? Vocês ficam escondendo aí, né? Mas eu sei. Então todos nós conhecemos a história do Superman. Mas você já parou para meditar na história e na figura? Você sabia que a história do Superman original, presta atenção, irmão. Eu não estou falando de política, eu não estou falando de ideologia, não, estou te falando de Bíblia. Palavra de Deus. Quem escreveu a história do Superman foram 2 judeus. E se você for analisar a história do Superman, o cara veio de um outro planeta, veio de um outro lugar para a Terra. Quem mandou ele? O pai. Lembra? Kal-El? Lembra? Kal-El é ele ou o pai? Talvez eu confunda os nomes. Mas o pai o mandou de Krypton, porque Krypton estava sendo destruído, então teve um motivo para que ele viesse para a Terra. Quando ele chegou na Terra, quando ele é exposto à luz solar do sol amarelo, ele adquiriu superpoderes. Então aqui na Terra, ele deixou de ser apenas uma pessoa normal e tornou-se alguém com superpoderes. E com esses superpoderes, ele se tornaria o que, irmãos? Aquele que salvaria o planeta. Então todos os episódios que nós assistimos de Superman, ele está salvando pessoas, salvando de circunstâncias, salvando de situações. E ele então, em um dado episódio, ele descobre um local lá nos polos, aí, eu não sei onde era direito, e lá ele descobre a tecnologia de Krypton e o pai dele dá direções para ele. E ele segue as direções do pai. Ele tem um inimigo, em um determinado episódio, que é um inimigo do seu próprio planeta. Ele tem vários inimigos, mas especificamente esse inimigo do próprio planeta. Esse cara, ele era um bandido, ele era um marginal, ele era um mau caráter no seu planeta, e então ele é expulso daquele lugar. Você já viu esse episódio? E ele vem parar aqui na Terra. E o Superman nos defende desse inimigo. Ou defende a Terra desse inimigo. Você vê alguma semelhança de alguma coisa aí, irmão? Você está conseguindo entender o que às vezes fica, tem nada a ver. Você consegue perceber que toda essa ação, a visão principal desta ação é se contrapor à Bíblia, à palavra de Deus, ao que a Bíblia diz, à cultura judaico-cristã. Então nós estamos diante desses novos desafios desses dias. E você pensa, irmão, que com capacidade humana nós conseguiremos resistir? Eu estava pensando nesse cântico. Não, deixa eu só fechar isso aqui. Então quando eles fazem um filme como esse, eles fazem essa distorção do original. Eles querem distorcer a palavra de Deus. Eles querem se contrapor ao que a Bíblia diz e inserir na nossa cabeça, mudar a nossa cultura para uma cultura do inferno, irmão, de acordo com o que a palavra de Deus diz. Do inferno. Eu estava meditando nesse cântico que nós ministramos aqui no aniversário, uma bênção, né? Eu queria ver, né? Tem como colocar ele? O começo, por favor. Sempre vou lembrar da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, ainda, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram
Sua fé de cristãos é um exemplo para mim, verdadeira lição. Só até aqui, irmão. Você entendeu o que você cantou? Você queria ver isso mesmo? Você está preparado para ver isso, cara? Na verdade, nós vamos ver, você está preparado para experimentar isso? Você está preparado para experimentar ser jogado em cova com leões ali? Hoje não tem isso. Mas ser morto, ser apedrejado, ser fuzilado em paredões. Por quê? Porque você é cristão? Eu quero te dizer, irmãos, eu quero te trazer a reflexão, e foi isso que Paulo fez. Timóteo estava totalmente envolvido com a circunstância adversa que ele estava enfrentando. Ele se intimidou. Ele se acovardou. Quando Paulo fala para ele, desperta o dom que há em você, ele está falando, cara, não seja covarde, lembra o que habita em você, lembra quem habita em você. E eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos, esse pensamento, eu citei aqui esse pequeno exemplo do Superman, que é recente, é o mais recente, mas esta filosofia, essa ideologia, ela te manda para o paredão, irmão, só porque você é cristão, só porque você defende a Bíblia. E para esses novos tempos, é o que eu quero dizer para você nessa noite, para esses novos tempos, é necessário que você desperte o dom de Deus, cara, que há em você, porque nos teus talentos e nos teus dons, você não vai conseguir resistir a essas situações. É disso que o Espírito está falando, está soprando para a igreja nesses dias. No nível de espiritualidade que nós nos encontramos, nós não conseguiremos resistir, não conseguiremos manter a nossa salvação, sabe, nós não perderemos apenas status social, posições naturais, mas nós perderemos a nossa salvação em Cristo Jesus, se nós não despertarmos o dom de Deus, a fé de Cristo Jesus dentro de nós. Então, queridos, em nome de Jesus Cristo, eu quero te trazer a memória. Te trazer a memória quem é Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez por você, cara. Não pensa que o teu maior inimigo é a cachaça. Não pensa que o teu maior inimigo é a política. Não pensa que o teu maior inimigo é o homem. Não pensa que o teu maior problema é o casamento. Não, cara. Isso são situações da vida. São situações da vida. Mas a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que se encontram nas regiões celestiais. E esse principado, quando ele encontra uma porta aberta, um coração aberto, ele entra e ele toma essa pessoa e usa, sabe, para cumprir o propósito de Satanás nessa terra. Eu não sei se eu estou sendo claro com você. Então falar de reavivar o dom de Deus, não é que você vai sentir uns arrepios e faz parte, irmão. Mas é você tomar consciência, sabe? E saber quem é você, cara. Jesus Cristo, ele não era um calça frouxa, não, irmão. Para o cara vir do céu, sair da situação divina, para tornar-se homem, eu vou falar uma coisa para você, o cara tem que ser corajoso. Então não é só amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, é coragem também, irmão. Sabe quando ele estava lá no jardim de Getsêmani, na prensa do azeite, sendo arrochado que suou sangue, gotas de sangue? Naquele momento ali ele falou, Pai, o homem Jesus gritando, se possível passa de mim esse cálice, porque está pesado pra caramba. Grifo nosso. Mas sobretudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Coragem. Coragem para enfrentar. O que Timóteo enfrentou depois aqui, queridos, não era fácil. Por isso que Paulo arrocha, ele fala, desperta o dom que há em você, cara, que não começou em você, sabe, não começou em nós. Ele falou que pelo menos de 2 gerações anteriores, não começou em você não, cara.
que nós, da mesma forma que gerações passadas, elas não se dobraram, que da mesma forma que gerações passadas, elas foram lançadas em covas de leões, gerações passadas foram para dentro daquele lugar lá, né, lá de Roma, com os gladiadores, e eles cantavam hinos, da mesma maneira que os discípulos lançados no cárcere interior, eles louvavam ao Senhor. Da mesma forma que eu e você, que a nossa geração não negue Jesus Cristo. E nós estamos vivendo uma geração de cristão tão superficial, irmão, que não precisa de leão para negar Jesus. Só precisa de um copo gelado de cerveja no sol quente. Só precisa de um rabo de saia. Ou de uma barriga definida. Para mim já negar a fé, já abandonar a fé. Pastor, o que é isso que você está falando? Você está sendo tão duro. Eu imagino que Paulo deve ter falado assim, Timóteo, boa tarde. Escrevendo na carta, tudo bem? Olha, desperta o dom, se possível, que há em você, tá bom? Você acha que Paulo falou assim, irmão? Você acha que se a polícia chegasse em você, irmão, tem policiais aqui e falassem assim, por gentileza, na parede, por favor, você pode abrir suas perninhas? Eu não estou dizendo que os policiais não têm educação, já vi abordagens, mas mesmo que seja por favor, irmão, na parede, por favor. A primeira palavra é por favor, mas depois se não for para a parede, aí vai para a parede. Desperta, cara, o dom de Deus que há em você. Cristão há quanto tempo? E se Jesus vier agora? E se Jesus vier agora para você, cristão de 20 anos, 30 anos, 40 anos? E se Jesus vier agora para você, cristão de 5 minutos? Desperta o dom de Deus que é em você. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu quero trazer à memória, sabe, tudo aquilo. Provérbios capítulo 3, verso 21 fala isso. Quero trazer à memória. Lamentações 3, 21. Quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. E quando eu falo de esperança, eu sempre me lembro de um conceito de um camarada, que eu não sei o nome dele, mas eu me lembro do conceito, que ele fala que a esperança que tem ação. Não é esperar na inércia. Sabe, não é esperar na inércia, é você ter esperança com ação, com fé, fé e ação, fé e obras, esperar, mas adorando, esperar, servindo, esperar, anunciando o Evangelho. Timóteo, por conta das adversidades, ele desanimou, ele esqueceu de quem ele era, ele parou de pregar o Evangelho, ele estava pronto para abandonar e falar, cara, eu estou fora. Quantos não pensam isso, cara? Por conta de uma situação natural, por conta de uma perseguição, por conta de uma situação, sabe, humana, interna ou externa, estou fora. Você está preparado para estar fora, cara? Eu pergunto para você, em nome de Jesus, você está preparado para estar fora? Lembra da arca? Noé, esse velho está doido, 100 anos, nunca choveu, daqui a pouco, parceiro, chove, a terra inunda, e a porta se fecha, mas quem fecha é Deus, e o pessoal onde? Lá fora. Noé, você está preparado para estar fora? No inferno, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre? Você está entendendo? Eu não estou preparado para servir Jesus, mas você está preparado para servir o diabo? Não, ainda não é o momento para me servir Jesus. Só existem dois caminhos. Ou você serve a Deus, ou você serve Satanás. Se você não está preparado para servir Deus, quem você está servindo? Está entendendo? Desperta o dom de Deus que há em ti. Acorda. Então, trazer a memória. Eu quero te trazer a memória. Sabe? Para que você conserve, que você ative de novo
o dom que está dentro de você, cara. Ative de novo. Despertar é fazer sair do sono. Eu sei que tem alguns aqui que estão precisando despertar da cadeira. Se você quiser ficar em pé, irmão, fica à vontade. Despertar é fazer sair do sono, do estado dormente, acordar, espertar, sair da inércia, readquirir força e lutar. Você está entendendo? Acorda o dom de Deus que há em você. Acorda o cristão genuíno que há em você. Desperta a fé não fingida que um dia você praticou. Eu acho interessante e forte essa palavra fé não fingida. Se a Bíblia fala sobre fé não fingida, logo nós inferimos que existe uma fé fingida. Então tem pessoas que vivem uma fé fingida. É um teatro. Por isso que a Bíblia Sagrada fala que chegarão dias em que, naquele grande dia que chegar, fala, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele, dá licença, fé fingida. Você fez tudo por fingimento, por repetição. Não era uma fé genuína, não era uma fé legítima, não era uma fé não fingida, não era uma fé verdadeira. Ei, desperta a fé verdadeira que há em você, cara. Desperta o dom, a dádiva que Deus te deu. É um presente de Deus, queridos. Tanto dons espirituais, dom da salvação, dom do amor, dons ministeriais, são dádivas de Deus. São presentes de Deus que Deus entregou para você. Faz uso deles. Em nome de Jesus. O verso 6 diz o que nós lemos, né? Por esta razão, ou seja, porque você, sua avó e sua mãe têm uma fé não fingida, por esta razão eu te digo, cara, desperta o dom de Deus que é em você, que te foi entregue, te foi dado, o dom de Deus que há em você, que há em ti pela imposição das minhas mãos. Versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. Fala comigo, poder. Espírito de poder, de amor e de moderação. Eu achei tremendo isso aqui, irmão. Primeiro ele fala que Deus ele nos dá espírito de poder. Quando a gente fala de poder, eu acabei de falar de Superman aqui, o que a gente pensa? Que é poder, algo para fazer, irmão. Força, sabe? E Deus ele nos dá poder. A igreja é uma igreja que tem poder, porque ela tem o Espírito de Deus nela. Nós temos poder, irmãos. Só que ele segue dizendo poder, amor e moderação. Logo eu entendo que o poder que Deus me dá não é para quebrar tudo, não é para arrebentar tudo, não é para ferir todo mundo. O poder que Deus me dá é para que ele seja utilizado com amor e com moderação. Amor e moderação. O que é moderação, irmãos? Moderação são ações equilibradas. São ações ponderadas. Você pensa antes de fazer. Você pensa antes de agir. Agir com moderação é você agir de forma ponderada, você agir de forma equilibrada. E tem muitas pessoas que dizem ter o Espírito de Deus, dizem ter uma fé não fingida, mas que vive de uma forma estabanada. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia. Covardia o conceito de covardia é comportamento que denota ausência de coragem. Atitude, gesto, que se caracteriza pelo temor, pelo acanhamento, pela falta
de ousadia. Covardia é a ausência de bravura, que demonstra fraqueza. E o texto está nos dizendo que pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas muitas vezes, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu, nós temos sido covardes, nas pequenas coisas, do micro ao macro, nos tem faltado bravura. Às vezes eu fico bravo com a pessoa errada, com o inimigo errado. Me falta coragem para tomar a decisão certa. Me falta coragem para fazer a coisa certa. A Bíblia Sagrada fala que quem sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. E às vezes eu sou tão corajoso para fazer coisas erradas. Eu sou desacanhado para fazer coisas erradas. Mas eu sou tão acanhadinho. Às vezes eu tenho vergonha de dar um glória a Deus aqui. Mas em outra circunstância da vida, eu sou corajoso. Sabe? Eu não tenho vergonha. Eu não tenho acanhamento. Deus não nos deu o espírito de covardia. Quando eu estava meditando sobre esse texto, quando alguém vira para você e fala, covarde, cara, é uma ofensa, sim ou não? É uma ofensa. Eu me sinto ofendido se alguém me chama de covarde. Eu me sinto ofendido. É uma ofensa. Mas quando eu vou porque acabou se tornando, essa palavra covarde, acabou sendo utilizada como um xingamento. Mas quando você vai para o significado e para o conceito da palavra, você percebe que é esse comportamento que denota falta de coragem. Falta de ousadia. Irmãos, naquele momento da vida de Timóteo, lhe faltou ousadia. Lhe faltou bravura. Lhe faltou coragem. Deus está falando conosco, ei, tenha coragem para fazer a coisa certa, cara. Seja bravo contra o inimigo certo. Às vezes você está sendo bravo, achando que o teu inimigo é teu cônjuge, achando que o teu inimigo são pessoas. Não, seja bravo, seja valente, utilize as armas contra os inimigos certos. Seja ousado. Às vezes você é tão ousado, nós somos tão ousados para coisas naturais, para coisas humanas. E somos tão tímidos, somos tão covardes para as coisas de Deus. Então quando Paulo está dizendo para Timóteo, desperta o dom de Deus que há em você, porque Deus não nos deu espírito de covardia, ele está dizendo, cara, seja valente, seja ousado contra estas circunstâncias. Os ventos contrários eles virão, mas você vai ver que se você insiste, você os vence. Seja corajoso, cara. Eu me lembro de Josué. Josué também diante de uma circunstância semelhante à de Timóteo. O seu discipulador tinha morrido. Moisés havia morrido. E Josué então se depara com aquela circunstância de liderar aproximadamente 3 milhões de pessoas. Naquele momento a palavra que Deus deu para ele foi exatamente essa: seja forte, seja corajoso, ou seja, não seja covarde, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Seja ousado, seja ousada, seja ousado, seja ousada. Você sabe o que faz, você sabe o que tem que fazer. Está esperando o que para fazer? É valentim para tantas coisas. Por que não é valente contra o diabo e as maldições que ele quer impor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre a tua família? Nessa noite Deus quer arrancar as escamas dos nossos olhos e nos fazer entender que a nossa vida não termina no cemitério. Então, se há doutrinas falsas,
resista com a palavra. Inimigo externo. Se há inimigo interno, medo, timidez, busque em Deus força. Se encha do Espírito Santo, que o Senhor ele vai te capacitar. O livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, salvo engano, fala que eu falei isso ontem aqui na igreja. Não que sejamos capazes, 2 Coríntios 3, 5, salvo engano. É revista atualizada. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, ela vem de Deus. Se você desperta o dom de Deus que há em você, Ele te capacita. Amém?